Olá, meus amigos e meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 6 de setembro de 2021, eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante que será o dia de amanhã, o dia 7 de setembro de 2021, que está sendo considerado, como a possível, a maior manifestação popular do Brasil. Então, eu quero falar sobre esse assunto, que é de muita importância para o nosso país, à luz da Bíblia e à luz da atual situação política do nosso país. Nós temos que tratar de alguns assuntos, entre eles liberdade, e nação. Liberdade, nação no sentido de sentimento patriótico, que os brasileiros estão descobrindo. Nós estamos descobrindo o que é liberdade e o que é nacionalismo, ou, no caso, patriotismo, o bom patriotismo. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da palavra do Senhor para fundamentar no campo espiritual, porque o que está acontecendo, tudo que está acontecendo hoje no Brasil, hoje é dia 6 de setembro, envolve o plano espiritual e o plano terreno. Hoje eles estão, quer dizer, sempre foram interligados esses dois planos, o mundo espiritual e o plano terreno. Mas há momentos em que esses dois planos estão mais ativos, muitas coisas estão acontecendo, Há períodos de paz e há períodos de muita movimentação, e hoje nós estamos exatamente no momento em que esses dois mundos estão com atividades muito intensas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso à luz das Escrituras, e eu convido vocês a acompanhar aqui, Opa, deixa eu só pegar aqui o lápis. Então vamos lá, minha gente, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns trechos da palavra do Senhor que Deus me deu aqui como visão de tudo que está acontecendo. Livro de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Nós vamos começar a nossa introdução para nós entrarmos no assunto da importância dessa manifestação que vai acontecer amanhã, dia 7 de setembro. Vamos lá. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés então escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente, presta atenção aqui, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra
a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Glórias a Deus por sua palavra. Versículo 7 e versículo 8 eu gostaria muito de destacar. A palavra do Senhor nos revela aqui o que aconteceu com Moisés. Moisés provavelmente não conhecia o Senhor, né? Ou já deve ter ouvido falar, mas não conhecia ele pessoalmente, né? O interessante é o que Deus falou aqui. Moisés, conheço a aflição do seu povo. O povo clamava ao Senhor. A Bíblia diz que o povo de Israel, dentro da escravidão do Egito, era forçado a trabalhar horas e horas e horas. Descanso, nem pensar. Era um povo sem terra, era um povo escravizado, era um povo dominado por uma outra nação. Mas a palavra de Deus diz aqui que o clamor do povo chegou ao ouvido de Deus. É claro que isso é uma figura de linguagem da palavra do Senhor, até porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus sempre soube disso. Isso nunca foi uma novidade para Deus. Mas Deus precisa falar na linguagem dos homens para falar com Moisés, na capacidade, no nível da capacidade intelectual de Moisés. Então Deus diz, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi, e eu desci para livrá-lo. Presta atenção. Antes de haver o acontecimento de Moisés vir a sarça, Deus já tinha planejado tudo. E Deus levantou, ou convocou Moisés para ser o líder da libertação. Aquele que se colocaria diante de Faraó e que seria o porta-voz, ele e o irmão dele, Arão, seriam os dois os porta-vozes, mas a autoridade máxima seria Moisés, para enviar uma mensagem para Faraó. E que mensagem era essa? Liberta o meu povo. Deus não pede, Deus ordena, assim diz o Senhor diante de Faraó, liberta o meu povo. E ali está a pessoa de Moisés, aquele que lidera no mundo terreno, aqui no mundo terreno, a autoridade de Deus diante da autoridade de Faraó. Então, Deus não ataca o Faraó. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus primeiro envia a sua embaixada, a sua representação diante de uma autoridade, que no caso aqui era o Faraó. É isso? Então Deus levanta uma pessoa e a capacita dentro do processo. E lhe confere autoridade no nome do Senhor. Então Moisés declara a Faraó as palavras do Senhor, através de Arão. Liberta o meu povo. Isso é uma ordem. Bom, por que Moisés? Por que Deus levantou Moisés? Eu vou fazer um paralelo aqui da situação da Bíblia com relação ao nosso país. Observe que muitos líderes evangélicos, muitas pessoas, creem que Deus levantou aqui no Brasil um homem chamado como Jair Messias Bolsonaro. Ele tem o nome Messias. Olha que coisa interessante. Mas eu quero fazer um paralelo desses dois. E para a gente poder entender a importância da manifestação de amanhã. Moisés teve um encontro com o Senhor no Monte Horebe. Mas Moisés, ele é original do povo de Israel, o povo hebreu. Houve
houve uma matança de crianças, né? E o que aconteceu? Colocaram ele num cesto no Rio Nilo e ele acabou, o Rio Nilo levou pelas águas o cesto onde Moisés estava, e foi assim que ele adentrou ao palácio, né? Na realeza, né? No palácio do faraó, né? No poder central. Então Moisés viveu a sua vida toda dentro daquela casa, da casa de Faraó. E ali ele aprendeu toda a ciência, todo o conhecimento dos egípcios. Ele era uma autoridade, ele era o príncipe do Egito. Né? Tem até um desenho, né, muito interessante chamado Príncipe do Egito. Eu aconselho você a assistir. Então ele conheceu os meandros, tudo como funcionava, a questão da religião, dos deuses, a questão política. Ele, como príncipe dentro de Israel, dentro do Egito, conheceu todo o funcionamento daquilo. Bom, houve algumas coisas, né? Você pode ler a Bíblia lá, né? Alguns acontecimentos, e que Moisés teve que fugir, né? Quando ele estava já de maior. Houve alguns acontecimentos, né, que o fizeram sair correndo do Egito e foi em direção ao deserto até conhecer a sua futura esposa, Zípora, né, e depois habitar, né, junto com o grupo do Jetro, né, aquela tribo que estava ali. Né. E então depois Moisés tem um encontro com Deus. Olha que interessante. Resumindo aqui, Moisés viveu dentro do sistema e conheceu o sistema. Por dentro. O sistema egípcio que escravizava o seu povo. Vamos para Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, um militar, né, da reserva, adentrou a política, entrou dentro da Casa Legislativa no Congresso, foi deputado aí por 28 anos e Jair Messias Bolsonaro, lá dentro, conheceu o funcionamento da máquina. Da máquina de como funciona o Congresso. As tramóias, os projetos que são bons, outros projetos são ruins, os grupos, os lobbies, né? Os partidos, as negociatas e negociações. Jair Messias Bolsonaro conhecia tudo aquilo. E durante 28 anos ele não se corrompe. E nós olhamos para isso, praticamente ele sem dinheiro, praticamente partido pequeno, sem poder, sem expressão, né? E no entanto, Jair Messias Bolsonaro, só com praticamente algum pouco dinheiro para a campanha, né? Mas basicamente pelas redes sociais, né? Ele foi eleito presidente do Brasil. Será que existe um paralelo? Será que a gente consegue fazer um paralelo entre Moisés e Bolsonaro? Um homem que levou uma facada e não morre. Um homem que, durante esses 3 anos, nós vamos completar, são 2 anos e alguns meses, um homem que tem sido perseguido pelo sistema. Ele tem lutado contra o sistema. Bolsonaro tem o governo Bolsonaro tem os melhores projetos no Brasil para libertar o Brasil desse sistema político que nos escraviza, que não nos deixa crescer. Então o presidente Bolsonaro, ele edita leis, né, para serem aprovadas no Congresso, facilitando a abertura de empresas, né, acabando com a burocracia. E aí o sistema reage no Congresso, impedindo as pautas. Você lembra muito bem que ele lutou para acabar com aquelas multas de radares pelas estradas federais, né, que é um caça-níquel, né? E foi derrubado. Você lembra da carteirinha da Uni, né, carteirinha digital, que seria, assim, no caso, gratuito, não foi nem votado no Congresso por causa do Rodrigo Maia. Você lembra das propostas da reforma administrativa, uma série de coisas, série de projetos importantes para o Brasil e que foi negado. O sistema não está contente. Agora há pouco,
no Senado deveria ser colocado lá, ou aliás, foi colocado para o pleito lá, uma lei que diminuiria os direitos, né, dos trabalhadores, mas, em compensação, facilitaria a contratação de pessoas. Veja bem, mas nós estamos perdendo direitos. Não é assim. É para uma determinada faixa etária, para um grupo que está desempregado, que está sem condições, né, que não tem emprego, e se não tem emprego também não tem direito, porque o direito só vem se existe o emprego, né? Então veja bem, isso foi derrubado no Senado, né? É claro que isso seria para, isso, pela expectativa, ia ajudar 2 milhões de pessoas que estão desempregadas, jovens que querem entrar no mercado de trabalho. Tem hora, gente, que a gente tem que perder para um lado para ganhar outro. E eu costumo dizer que o primeiro e verdadeiro direito é o emprego. Não adianta você querer achar que tem todos os direitos do mundo se você não tem um emprego, né? Então, isso é só uma das coisas que eu estou colocando aqui. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, tá? Eu acho que existem momentos da nossa economia que a gente tem que ceder para ter um benefício. Lá na frente, quando as coisas melhorarem, a gente volta a correr atrás. Mas esse é um outro assunto. Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar, minha gente, que Deus fez uma promessa, né, através de Moisés. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio que Deus levantou Jair Messias Bolsonaro para destruir esse sistema político que existe hoje, que nos escraviza. Nós temos, o Brasil tem uma capacidade de se tornar uma superpotência no planeta. E estão nos dificultando, estão impedindo que isso aconteça. Tá? O governo Bolsonaro quer transformar o Nordeste num grande celeiro agrícola. Você pode observar aí que ele tem feito estradas de ferro, né? Trens, cortando o Brasil afora, são os projetos que o ministro Tarcísio está vendo, várias estradas e rodovias, a Transamazônica, ou seja, pontes e viadutos, uma série de coisas, preparando o Brasil para poder produzir e exportar. Isso vai trazer muito dinheiro que, na mão de governos corretos, vai ser reinvestido na população para o nosso bem. É uma visão muito audaciosa, muito poderosa. Mas o sistema não deixa. O sistema não quer liberar o povo. Enquanto que o governo do Jair Messias Bolsonaro está tentando libertar o povo da tirania, desses partidos que acham que são donos do Brasil, né? Empresários corruptos, políticos corruptos, juízes corruptos e tudo mais, o presidente Bolsonaro e toda a sua equipe está lutando para fazer o Brasil um país sério, respeitado no mundo. Bom, então vamos lá. Eu creio, e muitos creem, que Jair Messias Bolsonaro foi levantado pelo Senhor. Para quê? Versículo 8 diz aqui: desci a fim de livrá-los da mão do egípcio e fazer subir a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Veja, Deus não precisa levar o povo brasileiro para essa terra. Nós já estamos nessa terra. O problema todo é que não nos deixam fazer a terra produzir. A terra que emana leite e mel nós já temos. Nós estamos com dificuldades de produzir o leite e o mel. Por causa de burocracias, regulamentações, vontades de governadores que querem ou não querem, né? Então, olha a importância, gente, de entender o que vai acontecer amanhã. É algo espiritual, é algo terreno, no campo da política, no campo filosófico, político, religioso e também, tá, no mundo espiritual. Porque eu creio que o Senhor ouviu o nosso clamor, o clamor do povo brasileiro, de uma nação de maioria cristã, que tem clamado ao Senhor,
Nós não abandonamos o Senhor como fizeram outros países que eram cristãos e aos poucos foram abrindo mão da fé cristã, da fé no Senhor, o Deus de Israel. O que acontece? O comunismo entrou nesses países e agora estão aí, olha. Chile passando situações de dificuldade, Argentina, a Venezuela, né? Porque não entenderam que o mal foi entrando e foi tomando eles por dentro. Os Estados Unidos também está aí, ó, situação complicada. Mas o Brasil não. O Brasil tem perseverado em clamar ao Senhor. E amanhã é o dia do marco. É o que a gente espera, o que a gente crê. Isso aqui não é uma revelação naqueles moldes de revelação transcendentes. Não. É pela palavra. É pelas observações. Nós observamos o cenário e vemos, através da palavra, que isso já aconteceu no passado e está se repetindo. Então a gente tem que aprender alguma coisa com o passado. Né? Então, o primeiro lugar é deixar bem claro: Jair Messias Bolsonaro foi levantado pelo Senhor. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, nós estamos aí, ele lutando contra um sistema terrível, tá? Que tem realmente vou usar a palavra certa, nos infernizado. Querem tirar nossa liberdade, querem tirar nossa autonomia, querem mandar na nossa vida, querem dizer o que eu tenho que pensar, como eu tenho que pensar, como eu tenho que agir. Isso é escravidão. E eu não vou aceitar isso, assim como milhões não estão aceitando. Vamos aqui a uma outra passagem da palavra do Senhor. Capítulo 6 de Êxodo, do versículo 6 até o 8. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Oh, Jesus, preste atenção. Deus falando: eu sou o Senhor. A palavra Senhor significa aquele que tem o domínio de tudo, poderoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Servimos a um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso ele diz: diga aos filhos de Israel, tá? Diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. A primeira parte, Deus dizendo quem ele é. Ó, tipo assim, quem manda sou eu. Diga aos filhos de Israel: aqui quem manda sou eu. Opa! Ou seja, Deus está transmitindo a eles segurança. E vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Epa! Alguém chegou lá e disse assim: olha, eu sou o Senhor e vou tirar vocês da carga do Egito. Opa! Esse aí, esse tem divisas, esse é poderoso. E vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, braço estendido, braço forte, braço estendido. E com grandes manifestações de julgamento. Opa! Parece que Deus não vai só libertar, mas vai julgar. E o julgamento de Deus é reto, é justo. E se prepare, Faraó, porque você vai sofrer as consequências de todo o mal que você causou ao povo de Israel por não obedecer à ordem do Senhor. Liberta o meu povo. Não obedeceu o Senhor. Espera aí que eu... E vos resgatarei com o braço estendido e grande manifestação de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo. Preste atenção nisso aqui, minha gente.
Versículo 7, tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu, o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo da servidão. Versículo 8, e vos levarei uma terra a qual jurei para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por possessão. Eu sou o Senhor. Um Deus de promessas. Um Deus que jura pelo seu próprio nome. Vou fazer, vou libertar. E vai acontecer. E ai daquele que se colocar em oposição a mim. Meus queridos, o negócio é muito sério. Eu creio, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que Deus está nesse negócio. Deus levantou o povo de Israel. Deus levantou Moisés para libertar o povo na escravidão. E o povo brasileiro sempre foi escravo. Sempre foi escravo. E Deus levantou Jair Messias Bolsonaro para nos libertar, para nos levar para uma terra que emana leite e mel. Sendo que já estamos nessa terra, mas não deixam a gente produzir. Não deixa a gente viver as nossas vidas. Né? Não deixam, querem mandar em nós. Isso são filosofias que vieram de fora, comunismo, socialismo e outras tantas, forjadas na mente de Satanás e manifestadas através de pessoas satânicas. Deixa eu comentar aqui sobre vocês. Olha a importância aqui. Nós estamos falando sobre libertação. São dois tópicos que eu quero tratar com vocês. Liberdade, tá? E nação. Nós falamos aqui sobre libertação, o Deus que liberta. O Deus que nos leva a uma terra que emana leite e mel, promessa do Senhor. Aos descendentes de Abraão. Muitos de nós não somos descendentes de Abraão diretamente, geneticamente. Mas nós somos pela fé. Como a Bíblia fala, né? Nós somos descendentes de Cristo Jesus, pela fé. E Cristo tem a ligação entre Abraão e Jesus Cristo. Né? Então, benditas serão todas as nações. Né? Aqueles que abençoarem Abraão serão abençoados, os que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Né? Então, o descendente de Abraão virá futuramente a ser Jesus. E como nós estamos pela fé ligados a Jesus Cristo, nós somos também a Israel da promessa, né? A Israel espiritual. Nós somos descendentes de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Então a promessa é para a gente também. Todas as nações. O que é uma nação, minha gente? Nação é um conjunto de famílias de uma determinada região que tem seus valores, tradições e culturas. Isso é uma nação. São várias as nações. Isso estava no plano de Deus, fazer nações. Cada um com suas características. Né? Então, veja bem. É importante o brasileiro descobrir a importância, o valor de se considerar um indivíduo de uma nação. Durante esses 32 anos aí que a esquerda tomou o poder no Brasil, nós perdemos esse sentimento, né, de nação, essa identidade de nação brasileira, o sentimento patriótico, ele se desfez. Lembro lá no passado, quando eu era criança, na escola nós cantávamos o hino nacional. Toda segunda-feira formávamos e antes de entrar para as aulas, nós cantávamos o hino nacional. Lembro-me das datas cívicas no colégio, né, e dos eventos em que a gente participava. Dia 7 de setembro, nós participávamos dos desfiles cívicos. Sentimento de nação. E nós perdemos. Olha para Israel. Israel é uma nação, um povo que não perde a sua identidade. Eles não perdem a sua identidade. Eles não perdem o sentimento de nação. Olha para os Estados Unidos da América. Eles não perdem o sentimento de nação. São prósperos. É claro que os Estados Unidos está passando
agora por uma situação complicada. O mal já entrou há muito tempo nos Estados Unidos, corrompendo as instituições, destruindo os valores. Estão derrubando estátuas dos pais que fundaram, os pais fundadores da América, em nome da igualdade, da diversidade, dos negros e tudo mais, estão destruindo a identidade americana. Um país que nasceu lutando contra a escravidão lá dos ingleses. Um país que entrou em guerra civil por causa do assunto da escravidão dos negros. E depois foi promulgada a Constituição, né, onde a palavra principal era liberdade. E segundo, tá, que todo cidadão de bem tem que ter direito às armas. Se eu não me engano, é a segunda emenda da Constituição, que o povo tem direito às armas para se defender. Armas na mão de criminosos é mal, mas a arma na mão de pessoas boas é defesa de uma nação. Como os Estados Unidos teve a experiência da Guerra Civil, eles, por serem uma nação luz do mundo também, referência, uma nação cristã, o que acontece? Eles sempre tiveram a preocupação, o medo de serem invadidos por uma nação estrangeira. Então, uma das características do povo americano, do governo americano, aqueles que têm ainda a identidade do americano, da fundação dos pais americanos, né, George Washington, Thomas Jefferson, né, são muitos outros. Eles entendem que a arma é um instrumento de defesa da nação. E são duas as armas que o crente em Jesus Cristo, o crente em Deus tem que entender. Uma é a palavra de Deus. A segunda são as armas físicas. Primeiro, no campo filosófico. Segundo, no campo real de batalha. Tá? Por isso que nós vemos o nosso presidente preocupado em que o cidadão de bem possa ter acesso às armas para se defender. E não é fácil conseguir esse direito, não. Tá? Você tem que passar por curso difícil, você tem que ter tua ficha limpa, tá? Para ter o direito de defender a sua casa, a sua família, a sua propriedade e sua família. E sua nação. Tá? Então, quando começa com esse papo de desarmar todo o sistema tirânico, a primeira coisa que todo sistema tirânico, ditador, faz é desarmar a população. E uma população sem defesa é dominada. Tá? Então preste atenção aqui. Então, a palavra do Senhor diz que Deus, né, prometeu para nós liberdade. Depois, a promessa da terra, que emana leite e mel. Mas é importante entender o sentimento de nação. Tá? Aqui no versículo 7 do capítulo 6 de Êxodo, diz assim, olha o que Deus diz. Tomar-vos-ei por meu povo, por minha nação, e eu serei o vosso Deus. Veja, nós temos uma pátria espiritual, uma pátria do mundo invisível, né, que é a pátria de Deus, a pátria da nação, a nação do Senhor, a nação dos céus, celestial. Mas também, né, nós temos que entender que enquanto ainda não acessamos, né, definitivamente a esse mundo assim de forma definitiva, né, vamos dizer logo, não morremos ainda, estamos aqui na Terra, então Deus nos deu um pedaço territorial para vivermos em uma sociedade com famílias. Isso chama-se nação. Então nós temos a nação de Israel na Bíblia física, que vai ser colocada em Canaã, Jerusalém, e assim como eles, Deus também fez o povo brasileiro. E o povo brasileiro é uma nação de maioria cristã, e Deus se agrada disso. Por isso Deus levantou um homem que há 28 anos é deputado, conhece todos os meandros, as malandragens e as coisas certas lá, e está conduzindo o Brasil.
E aí você vê o sistema atacando freneticamente ele e nos prejudicando, né? O governo Bolsonaro, gasolina estava cara, ele zerou os impostos federais. O que os governadores que são contra ele fizeram? São mais de 18 governadores, aumentaram o ICMS. Para quê? Para a gasolina ficar cara, para oprimir o povo. O gás de cozinha, que hoje a gente paga R$ 90, na verdade custa 45. A incidência de impostos é muito alta. Quem é que cobra os maiores impostos? Os governos estaduais. Ou seja, aqui na Bíblia, o povo de Israel, antes de ser liberto do Egito, né, acha interessante essa passagem, o Faraó diz, aumente a carga desse povo. Eles agora vão, nós não vamos, eles vão fabricar os tijolos, nós não vamos fornecer a eles a palha, eles que corram atrás da palha, e nós vamos querer a mesma quantidade de tijolos. Ou seja, antes da libertação, quando Moisés dá um ultimato ao faraó, o que o faraó faz? Não conheço Deus, não conheço o Senhor. E esse povo, já que está adorando a Deus, então eles estão com tempo de sobra. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar a carga, o sofrimento do povo. Tá? Isso acontece antes da libertação. Será que nós não estamos passando por isso? Eles aumentaram a carga de peso sobre a população, criando entraves na sociedade. Por causa dessa pandemia, estão fechando todas as lojas, lockdown para lá, lockdown, restrições e tudo mais. Gente, a economia não aguenta. Nós temos que aprender a conviver com essa doença. Isso aí não tem jeito. Mas nós não podemos perder o emprego. Nós não podemos deixar quebrar as empresas do país. Quanto mais empresas quebram, mais pessoas desempregadas. Quanto mais pessoas desempregadas, maior é o sofrimento do povo. Não tem jeito. Economia mata também. A economia destruída mata. E muito mais do que a pandemia, tá bom? Então, eles estão aumentando as dores dos governadores, os juízes aí, certos juízes de alta, mais alta esfera. Então, criaram dificuldades para o governo Bolsonaro. Foram 123 intervenções do judiciário, mais alto judiciário, no governo federal, criando todas as dificuldades que você imaginar. Então, se você está sofrendo, saiba que o presidente Bolsonaro também está sofrendo muito. Assim como Moisés sofreu muito ao andar com aquele povo no deserto. Foi angustiante. Não é fácil ser levantado por Deus para libertar um povo. É muita dor. Mas aquele que vai à frente é poderoso para nos libertar. Então, meus queridos, nós falamos aqui de liberdade e de nação. A importância de sermos livres. Tá? Hoje, a censura vinda do ativismo judiciário, das big techs, dos partidos de esquerda, nós estamos sendo calados. Vocês lembram de Jesus? A todo custo o sistema tentou calá-lo. O sistema da época tentou calar Jesus. Tentaram matar Jesus, tentaram calar. Ou seja, o negócio era tirar Jesus do meio do povo, porque ele estava denunciando a gente, estava denunciando nossos podres. Moisés é o denunciador dos horrores de Faraó. Jesus é o denunciador dos horrores da época. E Jair Messias Bolsonaro tem denunciado o sistema. O que fizeram com a Caixa Econômica Federal, pegaram o dinheiro da Caixa, pegaram o dinheiro do Banco do Brasil, pegaram o dinheiro do BNDES e emprestaram a países ditatoriais, estrangeiros, e nós perdemos porque eles não estão pagando. Geraram emprego lá fora e a gente aqui precisando de emprego, precisando de investimento. Roubalheira nas estatais, nas autarquias, nas instituições públicas. Fatiamento do Brasil para ABC, partido ABC, político ABC. Me lembro na época que era garoto, que a gente estudava sobre as capitanias hereditárias, né, que eram
eram os estados colocados na mão da família real lá, e aquela coisa toda, hereditário, né? Foi o que fizeram com o Brasil, dividiram o Brasil, né? Tal estado pertence a partido tal, tal outro estado é tal, região pertence a tal grupo. Fizeram isso com a gente. Há tempos atrás aí nós tínhamos que ficar fazendo vistoria de carro, vistoria não sei o quê. Quando o Bolsonaro entrou, acabou com essa história. Nos trouxe liberdade, nós temos agora mais tempo para cuidar da nossa vida e vai ficar preso a vistorias de carro. Foram tantas outras coisas, gente. Isso é libertação. E nós não estamos acostumados à libertação, né? Então, o dia que a gente provar o que é liberdade, a gente não vai querer outra coisa. Entendeu? Amanhã é o dia 7 de setembro de 2021. Um dia histórico. Será um dia histórico. Pelos cálculos, estão avaliando que a manifestação em Brasília, são duas as cidades principais, Brasília e São Paulo. Brasília deverá receber mais de 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios. São Paulo, na Avenida Paulista, deverá receber em torno de 3 a 5 milhões. Por que esse dia é tão importante? Porque o presidente ele convocou a população brasileira para manifestar-se diante das câmeras, diante do mundo. É preciso que o povo brasileiro o manifeste, porque o Brasil é um país interligado com outras nações, na questão de comércio, de política, de uma série de coisas, direitos humanos. Então é preciso que, para que o presidente Bolsonaro tome determinadas ações, ele precisa do respaldo da população diante da comunidade internacional. E como é que se faz isso? Se faz com a presença do povo em massa, identificado pela camisa verde e amarela, com cartazes e faixas tratando desse assunto. Vamos aqui à palavra do Senhor que respalda esse momento. Diz assim no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu levantarás o teu bordão. Estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A palavra do Senhor nos diz aqui que Moisés tem a autoridade de Deus. O cajado é a autoridade. No caso do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, é a autoridade de presidente. O cajado é a função presidente. E ele tem que exercer isso. Mas antes de levantar o cajado e estender a mão, Deus fala para ele: diga ao povo que marche. Então existe uma regra que acontece no mundo terreno e acontece no mundo espiritual. É preciso que o povo aprenda a marchar. O povo precisa marchar. Quer dizer, o povo tem que agir, movimentar-se, sair do seu local de conforto, seja ele o sofá, seja ele a sua casa, seja ele aquilo que lhe agrada, e marchar em direção a um objetivo, para que o mar se abra. Quando o povo marcha, ele também transfere a autoridade àquele que tem o cajado. Então ele recebe dois poderes: poderes do céu e poderes da terra. O nosso presidente convocou o povo brasileiro a ir às manifestações. Entenda isso. Você foi convocado pelo seu presidente. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê no Deus de Israel, se você crê nessas palavras que eu estou dizendo aqui, que não são minhas, elas são a palavra do Senhor, em que aquele que detém o cajado, que foi outorgado pelo Todo-Poderoso, tá? Ele diz assim, o Senhor, ele diz para o presidente: diga ao povo que marche.
É preciso que o povo marche. E você está sendo convocado por Deus e pelo seu presidente a marchar. Para onde é que você vai? Meus queridos, no Brasil inteiro, em várias capitais, haverão os movimentos, né, as manifestações populares. Em praticamente todas as capitais do país. Será o maior movimento que acontecerá no país, como há muito não acontece. Então você, ouvindo essa palavra, diga ao povo que marche. Eu te convoco amanhã no nome de Jesus, para você estar presente nas manifestações. Aqui no Rio de Janeiro vai acontecer em Copacabana. Além de você manifestar em apoiar essa causa, que é a causa justa, liberdade, né, de expressão, liberdade total de expressão. Além de você trabalhar a sua cidadania, né, você também estará ligando os dois mundos, o mundo terreno e o mundo espiritual, para dar autoridade ao seu presidente. Então compareça. Copacabana, gente, além de tudo, você, depois que acabar as manifestações, você pode ficar com a família lá, na orla. É muito bonito. Para o pessoal que vai para Brasília, que é o centro do poder. É o centro do poder. Nós temos dois centros de poderes. Nós temos São Paulo, o centro econômico do Brasil. E nós temos Brasília, o centro político dessa nação. Então, compareçam em massa a convocação para Brasília. Tá? Vá em espírito de oração. Não vá só se manifestar como cidadão, mas a sua mente tem que estar ligada no Senhor, através dessa palavra que eu estou dando aqui a vocês. E tantas outras palavras que outros pastores e pregadores, e até padres, gente, até padres estão usando da palavra do Senhor para confirmar isso nos nossos corações. Né? Compareça a São Paulo. Serão as duas manifestações mais importantes. Mas se você não pode ir a essas manifestações, vá na sua cidade. Tá? Será algo memorável, histórico, poderoso. Você verá o poder de Deus agindo depois de tudo isso. Na manifestação já vai agir e depois. Então, em nome do Senhor, né, nós estamos aí aguardando, né, o desenrolar disso tudo. Deixa eu ir para os finais, né? Aliás, já estamos nos finais. Então eu vou encerrar aqui essa mensagem, convocando os meus irmãos, irmãs brasileiros, né? Seja você crente ou não. Também convoco você, meu irmão, minha irmã, que é serva do Senhor. Nós temos duas cidadanias. Nós temos a pátria celestial e a pátria brasileira. Tá? E nós precisamos nos engajar. Eu amanhã estarei na Avenida Paulista, tá? Na manifestação, com a minha camisa patriótica, mas eu vou em espírito de oração. Eu vou lá para levantar essas mãos que Deus me deu. E pela imposição das mãos, eu vou estar em oração abençoando o povo brasileiro, aquele povo que está ali, orar pela nossa nação. Também vou estar erguendo essas mãos em direção ao presidente da República que estará na Paulista. Né? Não sei qual será a minha distância com relação ao presidente. Né? Aí você vai poder dizer assim, mas eu faço isso em casa. Faça isso sim. Se você não puder ir à manifestação, faça isso. Agora, quem pode ir e estiver nos eventos, ele vai estar dentro de uma atmosfera muito mais intensa. Você sente no teu coração, no teu corpo,
o ambiente das manifestações, elas ajudam muito. Tá? Não temam os inimigos. Os inimigos estão gritando, né, que vão levar black bloc, que vai fazer essa. Meu irmão, a Bíblia diz aqui, a palavra do Senhor diz, eu não vou abrir aqui não, porque a gente senão vai demorar muito, mas a palavra de Deus diz que Deus, quando ia com o povo de Israel, de dia Deus estava numa coluna de nuvem, a presença do Senhor, o anjo do Senhor acompanhava o povo de Deus. E à noite era uma coluna de fogo, poder de Deus. Nessas manifestações o Senhor estará presente. Não temas, tá? Até porque isso é uma luta de vida ou morte que está acontecendo. Nós estamos correndo o risco de perder a nossa nação para uma nação estrangeira. Uma nação estrangeira. Ou várias nações. China, Rússia, estão com os tentáculos, as garras dele no Brasil. Foi aprovado aí no Senado uma lei que permite eles comprarem 25% das terras dos municípios. Você imagina o que são 25% das terras? Imagina a China comprando. Vários países, tem países aí, terroristas, estão nos atacando. Tem muita coisa aí, gente, acontecendo por detrás dos bastidores. E nós temos que lutar para não perder a nossa terra que emana leite e mel. Porque eu costumo dizer que a gente não vai querer ser escravo de uma outra nação. A Bíblia conta Israel como escravo em várias passagens. Israel várias vezes se tornou escravo de nações. E não foi nada bom. Mas depois que Deus libertou Israel, hoje está aí, ó, Israel, a grande potência que é Israel. Né? Terra que realmente emana leite e mel. Então eu convido vocês, amanhã, hoje é dia 6, se preparem, vão às manifestações no nome de Jesus e vão em espírito de oração. Tá? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas entendendo que essas regiões celestiais produzem filosofias. Essas filosofias permeiam a sociedade. A palavra de Deus é também um conceito filosófico. Mas também, gente, existe a palavra do diabo. Através dessas filosofias loucas, marxistas, maometistas, leninistas, que pregam aborto, que pregam ideologia de gênero, que prega que não existe homem ou mulher. Eles mentem. Toda palavra mentirosa, ela vem da boca do diabo. Mas em nome de Jesus nós estamos para ser libertos pelo Senhor, trazidos para o mundo da verdade. E a nossa luta já começou há muito tempo. E temos que estar atentos a isso. Tá bom? Que Deus abençoe todos nós, que nós possamos ser verdadeiramente livres, como diz a palavra do Senhor, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei libertos. Né? Como pessoas, como nação. Né? Então, em nome de Jesus, nós nesse momento vamos estar levantando uma oração ao Senhor, um clamor ao Senhor. Eu convido vocês a me acompanharem nesse momento. Santo Deus e amado Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Senhor, nesta tarde, Senhor, do dia 6 de setembro de 2021, às vésperas de uma data importantíssima que o Senhor separou para que a nação brasileira manifeste diante dos homens e diante de Deus e do mundo espiritual. Nós queremos invocar a tua santa presença aqui, Senhor, com o teu poder, com a tua glória, Senhor. Assim como tu não abandonastes o povo hebreu, que de dia era acompanhado por uma coluna de nuvem, e à noite era acompanhado por uma coluna de fogo. Assim te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja presente, não só hoje, mas
principalmente amanhã. Os inimigos se levantarão e gritarão palavras, Senhor, terríveis, medonhas, para nos assustar, para nos desanimar. Mas a tua palavra diz: sede forte e muito corajoso, porque eu sou o Senhor e eu irei à frente. A tua palavra nos garante isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a nação brasileira. Abençoa este povo, Senhor. Que nós cremos que é teu povo, Senhor. Que tua promessa, Senhor, é que nós vamos nos tornar uma nação rica e próspera, cheia de justiça, de homens e mulheres temente ao Senhor, que te adorarão e te louvarão por tudo o que tu tens feito. Senhor, nos guarda, nos dá, Senhor, a visão, Senhor, de tudo que está acontecendo. Que amanhã, Senhor, tudo corra conforme planejado no teu coração. Livra-nos, Senhor, dos homens maus. Leva-nos em paz, livra-nos de acidentes, de qualquer coisa. Mas que seja um dia abençoado debaixo da tua poderosa mão. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos. Visita os enfermos, visita os que estão em depressão, os que estão tristes, Senhor. Que amanhã eles se surpreendam. Que todos nós venhamos a nos surpreender com o teu poder e o teu agir. Nós te oramos nessa tarde e te agradecemos desde já, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um grande abraço. Coração aqui. Sentimento de nação. Ame o teu povo, o povo brasileiro. Amar o próximo significa amar também a tua nação. Porque quando a nação é próspera, as mazelas que destroem a nossa nação, elas são jogadas por terra. Pessoas que hoje se drogam por causa de vários problemas sociais vão abandonar as drogas, porque vão ver no trabalho, vão ver na nação as oportunidades, né? As pessoas deprimidas, tristes, que estão aí presas, serão libertas quando a nação começa a se tornar próspera. Então, meus queridos, eu desejo a todos a paz, a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo, tá? E dia 7 de setembro de 2021 nós temos um compromisso. Nós fomos convocados como exércitos do Senhor. Tá? Diga ao povo que marche. Deus mandou dizer isso a você. Marche, tá bom? Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Um forte abraço e a paz. Amém.